paz do Messias chamado Cristo para todos vocês nessa tarde que estão agora começando a assistir esse vídeo. Eu convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 19º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, de número 77, nessa tarde. Todos fiquem com os ouvidos bem atentos, porque aquele que é filho de Deus ouve a voz do Senhor nosso Deus. Nessa tarde o Senhor nosso Deus quer falar com todos vocês. Consolo nas horas de tristezas. Eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Nas horas de aflições, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado, pensando que Deus me abandonou, pensando que o Senhor nosso Deus te abandonou. Não. Deus não abandona e nem rejeita nenhum. O ser humano é quem tem esse hábito de abandonar a caminhada e de rejeitar o Messias chamado Cristo Jesus. E põem a culpa em Deus, dizendo que é Deus que faz eles se afastarem, desanimarem e procurar outros caminhos. Mas não é. É eles mesmos que têm esse próprio costume de pôr a culpa nos outros. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram. Há muito tempo Deus fez milagres e maravilhas no meio do seu povo. E para o seu povo, Deus os protegeu, os livrou de todo o mal, mesmo eles sendo rebeldes e desobedientes. Mesmo que o ser humano ele venha a ser rebelde, desobediente, infiéis ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele continua sendo fiel para sempre. Mas nunca se esqueça que todos nós iremos de prestar conta de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer, ou praticamos, ou fizemos o certo ou o errado. Prestaremos de conta a Deus. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 14 ao 16. Pode lerem lá que vocês vão compreender e entender. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Não. Nunca rejeitou e nem vai rejeitar. Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Deus, Ele fica tão alegre e feliz com seus filhos e suas filhas, que dá no mesmo sentido, quando eles se arrependem dos seus pecados, dos seus erros, suas falhas. Por isso está escrito dizendo que há festas no céu diante de Deus, os anjos batendo palmas, comemorando, cantando e louvando ao Senhor nosso Deus por um pecador que se arrependeu dos seus pecados. E também está escrito que Deus
ama o pecador, mas se aborrece com o pecado que ele comete. É preciso e necessário que o homem e a mulher se arrependam dos seus pecados, dos seus erros e suas falhas. Se arrependam-se para que Deus, Ele, fique alegre e feliz com todos vocês. E voltem para todos os que são rebeldes e desobedientes e infiéis a Ele. Será que deixou de nos amar? Deus nunca deixou de amar ninguém. Deus nunca deixou de amar seus filhos. Será que a sua promessa não tem mais valor? Deus não quebra a promessa. Deus fez promessas com o seu povo e nunca quebrou promessa. As promessas que ele fez, nunca Deus quebrou. O ser humano, como tenho falado, é que ele quem tem esse hábito de quebrar as promessas que o Senhor nosso Deus, Ele fez para o seu povo. Com o seu povo, Deus prometeu de os livrar e os proteger de todo mal. Mas muitos foram desobedientes e rebeldes. Também não é diferente nessa época que nós estamos aqui vivendo. Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Deus nunca esqueceu de ser bondoso, porque Ele manda chuva nos quatro cantos da terra. Ele abençoa os seus filhos, os obedientes e os desobedientes, os gratos e os ingratos. Deus manda o sol para todos. Deus manda a bênção para todos. Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Claro que não. Então, Deus ele se compadece daquele qual se arrependem e volta para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele não rejeita ninguém, aqueles que vai até ele. Ele abraça, ele acolhe, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem dito: "Ô Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntá-los como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas." Deus não rejeita ninguém. Então, eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar. Mas como antes ele nos ajudava, ele nos protegia, ele nos livrava de todo mal. Dos nossos inimigos, eles pereciam e nós tínhamos vitória, porque Deus era conosco. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Tudo o que Deus faz é bom para os seus filhos. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Nunca houve e nem haverá um Deus tão grande e poderoso e majestoso e misericordioso e amoroso e bondoso para com todos os seus filhos. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Deus, quando as águas ficaram com medo. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram, as nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu, e em todas as direções, e o
estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos seus pés. Isso aconteceu quando o Senhor nosso Deus, ele abriu caminho no meio do mar para o seu povo passar em terra seca. E os egípcios, Deus os matou. Fechou o mar, matando todos os inimigos do seu povo. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão, os teus dois servos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.